Sextou, pessoal, sextou. Esse sextou é dia de Cestas Assustadoras aqui no canal Ler Até Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues, sejam todos muito bem-vindos. Gente, hoje nós vamos começar a sexta-feira, mais precisamente vou invadir, a sexta-feira de vocês com fantasmas da realeza britânica. E quem pensa que eles são tão especiais, que eles não são assombrados, tá bem enganado, tá? Aliás, eu não sei nem porque a gente pensaria diferente. Castelos ali de quase 1000 anos... Cara, cabeças rolaram literalmente dentro daqueles castelos e a energia desses lugares deve ser péssima. Bom, eu encontrei alguns fantasmas que assombram os palácios mais famosos da realeza britânica, que a gente viu muito durante a série The Crown, e também conhecemos pelos nomes e também pelas comemorações que são feitas. Me sigam lá no Instagram, no @JoyceRodriguesOficial, tá? Por lá eu sempre posto quando sai vídeo novo. E também deixe o like de vocês, porque sempre impulsiona bastante meu trabalho. E claro, também compartilhem caso vocês gostem do vídeo. Bom, eu vou tentar não deixar esse vídeo muito longo, tá? Mas assim, eu fiquei bem... Enfim, eu conhecia, o Fantasma da Ana Bolena, não conhecia outros, assim. E também aqueles que apareciam no vídeo da Rainha Vitória, quando eu fiz o vídeo da Rainha Vitória, mas outros não, e são outros, tem bastante aí no meio. Mas vamos lá, eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, opa, Penny, Jack, vinheta. O Palácio de Buckingham, ele é a sede ali, é praticamente o cartão de visita da realeza britânica. Então é um dos palácios que mais são utilizados, inclusive é a residência oficial da rainha. O Palácio de Buckingham, por exemplo, ele é assombrado por um homem que fez parte da corte na época do rei Henrique VII. E quando Henrique VII estava então ali governando, ele tinha um secretário chamado John Vine. E esse homem, ele teve problemas com a esposa dele. E aí o que aconteceu? Eles se separaram e durante esse processo, depois que cada um foi pro seu lado, tiveram muitos problemas. Porque assim, ele era uma pessoa muito conhecida por ser o secretário pessoal do rei e o próprio rei já não queria mais contato com ele. E ele começou meio que ficar à parte ali da sociedade, ninguém queria muito interagir com ele, convidá-lo para festas, esse tipo de coisa, e aquilo foi uma humilhação muito grande para ele. Então parece que ele foi para a parte de trás do castelo de Buckingham, no primeiro andar, parece que a parte de trás tem uma torre, então ele foi ali bem no comecinho da torre, no primeiro andar, e acabou tirando a própria vida. E depois disso, eles sempre costumam ver o homem caminhando por aquele pedaço. Inclusive, uma curiosidade é que a Rainha Elizabeth II, ela não costuma ir para aquela parte do castelo. Então, é um lugar que dificilmente as pessoas costumam transitar pelo castelo. Nós já vimos que, por mais que os castelos sejam enormes, cada sala é quase como se fosse uma empresa. Então, assim, a casa dela não chega a pegar as áreas comuns que ela costuma frequentar, não engloba nada da parte de trás, porque ela também tem um pouco, pelo que eu entendi, de medo. É estranho imaginar a Elizabeth com medo, mas... enfim, ela é humana, não é mesmo? O Castelo Windsor, ele ainda é mais problemático. O Castelo Windsor, eles especulam que tenha mais de 25 fantasmas diferentes. O Castelo de Windsor, ele era muito antigo. Ele já tinha sido, inclusive, um monastério. Então, tinham monges que moravam naquele lugar. Muitas coisas ali já tinham acontecido antes de se tornar, então, o grande castelo de Windsor. Vários monarcas estiveram em Windsor, então aquele lugar carrega, sim, muita energia. Só que parece que a Rainha Elizabeth e a Rainha Margaret, elas costumavam ver muito o fantasma da Rainha Elizabeth I, que seria lá a Rainha Virgem. Então elas estavam acostumadas a ver, elas morriam de medo da biblioteca, porque parece que a Rainha Elizabeth I, sempre quando ela vai aparecer, se escuta, então, o bater do salto, e depois que você escuta o sapato dela, ela aparece na biblioteca. Então parece que a biblioteca do Castelo de Windsor, ele sempre é visitado ali pelo fantasma da Rainha Elizabeth I. Ela usa uma vestimenta muito parecida com a vestimenta que a mãe morreu, inclusive um vestido escuro com um laço atrás, e eu não sei, porque parece que ela morreu com outras vestimentas, a Ana Bolena. Só que depois parece que ela foi trocada, foi arrumada e acabou sendo enterrada com uma outra roupa. E poucas pessoas sabem disso. E parece que é assim que eles costumam ver a Elizabeth I. Por exemplo, em Windsor também tinha um homem chamado Vern, que ele era o caçador do rei Henrique.
que também era um homem que acabava sendo ali visto sempre rodeando o castelo, porque parece que ele morreu dentro do castelo também. Ele era o caçador pessoal do rei, então esse homem ele caçava para o rei, depois o rei se gabava com as coisas que ele tinha caçado, e inclusive era assim que estava conquistar a Ana Bolena, né? E o rei Henrique, quando, enfim, não viu mais serventia para esse homem, deixou ele, parece que meio jogado lá pelo castelo, e ele acabou também morrendo no castelo e assombra o castelo. O rei George, que acabou ficando louco, então embaixo, parece que embaixo da biblioteca eles acabaram fazendo como se fosse um quarto meio que secreto, para que ninguém ouvisse os gritos dele quando ele começou a ficar louco. Então as pessoas confinaram ele lá dentro durante esse período, e perto de uma escadaria que daria então para esse lugar secreto aí onde ele acabou ficando louco, também se costuma ver ali o que seria o fantasma do rei George. E também o rei Henrique VIII, que parece que costuma ali assombrar o claustro da paróquia, então ele fica arrastando, eu não sei se vocês sabem, mas o rei Henrique VIII, ele tinha, acho que era problema de gota, então ele tinha várias úlceras pela perna, ele puxava a perna, e diz que ele reclamava porque doía muito, né? Então eles escutam ele gemendo, ele diz que escutam os passos, né, nesse local, e escutam também ele se queixando, as queixas dele, as reclamações dele, e também como se soltasse um ar pesado de cansaço. E também em Windsor existe um fantasma que é muito antigo, vários reis já relatavam esse fantasma, e não foi diferente na corte de Elizabeth II. Como o lugar já tinha sido um mosteiro, parece que em determinados momentos existe uma porta para o lado dos fundos do castelo, que volta e meia ela acaba sendo aberta, e de forma misteriosa já foi até capturado algumas imagens. Obviamente ninguém coloca se isso é verdade ou mentira, ninguém nunca vai fazer isso, mas assim, parece que se vê ali, muitas pessoas já relataram ver um homem vestido de marrom, como se fosse mesmo um monge, e esse homem ele arrasta, né, como se fosse uma corrente, e fecha essa porta. Então parece que nesse lugar ele só fica para fazer isso. Então eles foram especular quem seria esse monge em um dado momento. Parece que durante o reinado da rainha Vitória, e eles souberam que quando o lugar era um mosteiro, houve um monge que foi torturado no lugar, e ele ficava preso em correntes perto daquela porta. Diz que era uma porta que ele costumava ficar sempre de olho para tentar fugir, mas ele nunca conseguiu fugir e morreu no lugar. Então parece que o lugar também não é um lugar muito legal. Essa parte de trás aí do castelo de Windsor, parece que muitas aparições acontecem, e bom, não sei se eles têm medo ou não, eu acho até que eles já acostumaram, mas beleza. Castelo de Balmoral. O castelo de Balmoral é normalmente utilizado pelo príncipe Charles, a gente costuma ver sempre ali quando fala ali do período da Diana e tal. Só que esse castelo, ele parece que tem outra pessoa que gostava muito desse castelo, que era quem? A Rainha Vitória. Então vocês lembram no vídeo da Rainha Vitória que ela tinha ali como se fosse um homem, que ela dizia que recebia então ali o espírito do Alberto, que era o marido dela que tinha falecido, e ela acabou ali, diziam até que ela tinha um caso com o John Brown. E o John Brown, quando ele morreu, ele parece que era muito apegado tanto à Vitória como ao lugar, então parece que ele continua assombrando Balmoral até hoje. Então as pessoas costumam ver um homem vestindo kilt e que fica passeando, assim, andando nas redondezas durante a noite ou no final das tardes, que normalmente é um horário que parece que eles tocam ali aquele instrumento escocês, e eles costumam ver o John Brown fazendo isso. Eu lembro também que o tio da rainha, que também é um homem que morreu, ele também tinha essa mania de fazer isso em todas as casas que ele morava, que era o elo que ele tinha perdido com a realeza britânica. Então parece que ele gostava também de pôr kilt e ficar tocando o instrumento escocês. Mas parece que sim, é o John Brown, e parece que o John Brown ele é visto pouco tempo depois, logo depois que ele morre ali, pouquinho tempo, eles já começam a ver o fantasma dele ali. Inclusive a própria Rainha Vitória chegou a dizer que já tinha visto ele algumas vezes e que ele voltava para visitá-la. A gente sabe que a Rainha Vitória ela tinha um problema com os mortos, né? Depois, se vocês quiserem, confere lá. Agora nós vamos para um castelo que não é assim tão conhecido, chamado Holyrood House. Mesmo esse castelo sendo também uma residência oficial da Rainha Elizabeth II, parece que ela não costuma ir para lá, e poucos parentes também vão para esse lugar, porque é um lugar muito marcado pela tragédia da Rainha Mary. Tá? A gente tá falando da Mary Stuart. Então ela era ali, então, na época da Elizabeth I, ela era a rainha da Escócia. Então tinha aquela briga entre as primas e tal, mas isso é uma outra história.
Só que ela tinha um marido, ela precisava de um herdeiro. Então, nesse castelo, a gente vai falar um pouco sobre a Rainha Mary, porque parece que coisas que acontecem são ligadas a ela. Por exemplo, ela tinha supostamente um caso com um homem chamado Rizzio. Esse homem, ele tinha um acesso muito livre com ela e parece que ela conspirava contra o marido dela, isso mesmo estando grávida. Então, além do caso, ela conspirava contra o marido dela, que era um homem que não era burro, e ele acabou descobrindo o caso dos dois. Então ele mandou que o homem fosse morto, decapitado e tal, na frente da rainha, durante o jantar, no salão de jantar dela, e várias manchas de sangue ficaram pela tapeçaria, pelas coisas. Foi uma cena assim horrível. Ela estava grávida de 7 meses do filho dela, e depois disso não adianta limpar, parece que de tempos em tempos as manchas de sangue voltam naquele local e não adianta limpar, as manchas aparecem. Então eles fecham aquele local naquele período e esperam até que de repente as manchas desapareçam, e aí ela vai voltar normalmente um ano depois ou alguns meses depois. Então não se sabe, mas parece que foi sim pela ordem do próprio marido dela na época, que depois ela acabou então sendo acusada inclusive de ter matado o marido dela, e depois algumas cartas parece que provavam ali que ela tinha mesmo ali uma espécie ali de conspiração contra o marido e também depois ali contra a própria prima. E também dentro desse castelo, que fica inclusive em Edimburgo, eles também contam que durante o período de 1562 tinha uma bruxa que era muito conhecida na Escócia. Ela é descrita como uma mulher extremamente perversa que foi acusada de bruxaria e foi levada para esse castelo. E durante eles fizeram várias perguntas, então eles faziam lá aquelas audiências onde várias pessoas tinham as suas vidas colocadas na mão de outras pessoas, e ela foi condenada por bruxaria. E, enfim, a mulher acabou sendo morta por tortura, e também ela estava totalmente despida. Eles fizeram isso no meio dali do jardim do lugar, foi uma coisa horrorosa. E isso aconteceu, só que depois disso eles costumavam ver essa mulher andando nua, com o cabelo solto, pelos jardins do local. Então muitas pessoas também já tinham visto aquilo, e parece que não é um castelo que a Rainha Elizabeth II costuma visitar, porque ela não gosta. Sem contar que a gente sabe que a realeza britânica, devido ali à atitude da Rainha Elizabeth I, sendo ela justa ou não, tudo que liga a Mary Stuart é meio que um pouco suja um pouco a imagem da realeza britânica, porque todo mundo sabe que foi a Elizabeth I que mandou, então, depois de quase 20 anos mantendo a prima, né, sobre os cuidados dela, vamos chamar assim, depois ela teve que ordenar a morte da própria prima. Mas eu não sei, eu sei que parece que esses fantasmas sempre aparecem, o sangue, e parece que o próprio Lord Dudley, ele também costuma visitar os próprios aposentos dele com a rainha e dar umas passeadas ali pelo castelo. Então a coisa ali não é muito, enfim, tranquila não, também. Então eu tô chocada com a quantidade de fantasma que tem nesses lugares, mas bora lá. Enfim, Sandringham House, que é a casa que a Rainha Elizabeth sempre passa o Natal com a família, acho que sei lá há quantos anos, né? Mas esse lugar também já foi palco até mesmo de fenômenos poltergeist. E quem conta isso é o próprio Príncipe Charles. Ele diz que um dia ele acabou fazendo uma visita no local, ele teve uma pequena estadia no local. Então ele disse que ele estava lá tranquilamente andando pela biblioteca, quando de repente os livros começaram a sair das prateleiras. Ele sempre está com um secretário pessoal, porque ele não faz absolutamente nada sem alguém perto, isso é uma outra história. E essa pessoa começou a ver também, então eles chamaram mais pessoas, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Ele começou a sentir uma queda muito grande de temperatura, o que obviamente dentro de um castelo não deve ser uma coisa incomum, mas ele começou a sentir essa queda de temperatura e, pasmem, era perto do Natal. Então aqueles cartões que eles costumavam fazer durante o Natal, acho que fazem até hoje, começaram a voar assim, ó, ficar flutuando pelo ar. E parece que foi uma cena assim terrível, que por um bom tempo o Charles ele não quis passar o Natal nessa residência, na residência oficial que eles passam o Natal, porque ele ficou com muito medo. Eles viram vários fenômenos ali acontecendo, inclusive as camas todas estavam com os lençóis puxados. Foi uma coisa bem assim forte mesmo, só que no dia só estava o Príncipe Charles e também os empregados do lugar. A Rainha Elizabeth também algumas vezes havia presenciado coisas estranhas. Mas existem alguns fantasmas, pelo que eu percebi, que parece que gostam da Rainha Elizabeth, sabe? Gostam de se mostrar para Elizabeth II. Eu acho que uma delas é Ana Bolena,
e agora nós vamos falar um pouquinho da Ana Bolena e também da Elizabeth I. E eu prestei atenção que durante todos esses relatos aí, que a gente nunca vai provar se é verdade ou se é mentira, afinal de contas é que nem falar sobre ET, não tem como você ter uma prova científica, mas todas as vezes que se fala da Ana Bolena ou que se fala da Elizabeth I, sempre a Rainha Elizabeth viu. No caso da Elizabeth I, da Rainha Vitória também, tanto Elizabeth como Margaret, que enfim já se foi, elas também relatavam que viam muito. Então parece que são os principais que elas costumam ver. A Rainha Elizabeth, ela tenta ignorar o fato de ter, enfim, esse fantasma aí do monge, mas ela também já viu a porta ser fechada. Então ela também tem um pouco de receio de ir para a parte de trás do castelo, então é um lugar que ela evita. Então eu não sei, eu acho que lugares assim, como que a gente vai falar agora, e eu deixei o melhor para o final, porque não, guardam uma energia. Esses castelos, eles foram, enfim, palco de decisões históricas, onde envolveu a morte de muitas pessoas, onde envolveu muitas decisões que prejudicavam às vezes um povo inteiro, massacravam um povo inteiro. E é muita ingenuidade pensar que esses lugares, eles são tão especiais que eles não vão guardar esse tipo de energia. Veja bem, Ana Bolena, ela tinha ali como a casa dela, a rainha decapitada pelo Henrique VIII, depois de ter tido então a filha dele, que depois acabou virando a rainha, que é a Elizabeth I. Ela morava na Torre de Londres. A Torre de Londres parece que ela é separada, então tem a Torre Branca, que foi a casa da rainha durante o período em que ela esteve com o rei até o dia de sua morte. E depois que eles decidiram que ela seria morta, ela foi levada até o lugar, acho que na Torre Verde, só que aquele lugar não foi só ela quem foi morta, foram diversas pessoas. O rei Henrique VIII era uma pessoa extremamente brutal nas suas decisões, então para matar pessoas ele era uma pessoa muito rápida, mas enfim. E quando isso aconteceu, eu fico imaginando a carga, de energia que fica nesses lugares. Então você pensa, é como às vezes a gente vê aqui no Brasil lugares como que já foram, por exemplo, pelourinhos ou coisas assim que são muito assombrados. E esse lugar não seria diferente. Só que a questão da Ana Bolena é muito, mas muito, eu acho até que já virou um folclore. Ana Bolena foi decapitada no dia 19 de maio. Parece que todo dia, 19 de maio, alguns fenômenos acontecem em vários palácios e todos ao mesmo tempo. Mas o principal acontece na própria casa onde ela teria nascido. As pessoas dizem que quando chega por volta ali da meia-noite, que seria quando ela já tinha que começar a se preparar para sua execução, Então, na meia-noite do dia 18 de maio pro dia 19, começa uma manifestação de fantasmas, ou chame lá vocês do que quiserem, que é muito bizarra, mas diz que a pior acontece nessa residência que teria sido a casa de nascimento dela. É quando eles dizem que ela chega com uma carruagem, com 6 cavaleiros também sem as suas cabeças. Ana Bolena segura a própria cabeça, como ela é vista em vários lugares, inclusive na própria Torre Verde, e sempre gritando, porque parece que ela gritou muito quando ela recebeu a notícia de que ela seria morta, e quando chegou um dia antes, parece até que ela se acalmou um pouco, ela foi contida para o seu destino, enfim, mas ela tinha essas crises, ela era uma pessoa de personalidade forte, e ela faz com que o pai dela seja o homem que conduz a carruagem. E o pai dela também aparece sem a cabeça. Então ela culpa, de certo modo, ali, ninguém entende porque o pai dela é envolvido no meio dessa assombração, mas parece que eles escutam. E aquela carruagem, ela vai longe, assim, diz que ela corre, várias pessoas costumam ver. Inclusive parece que tem aí uma certa corrida de carruagens que tenta imitar aí esse fenômeno esquisito que acontece com a Ana Bolena. Em 1864 aconteceu um episódio com a Ana Bolena, com o fantasma da Ana Bolena, que foi uma coisa que chamou muita atenção das pessoas na época. Existiam os vigias, os guardas, que ficavam andando então no castelo de Windsor, tomando conta da propriedade e tudo mais durante a noite. Quando chega em um dia 19 de maio, um homem que era responsável ali por fazer a guarda do palácio, ele vê uma mulher andando ali pelo lugar e ele começa a chamar por ela, falar, ô moça, coisa assim, vamos fazer uma dramatização, moça, então, quem é você, sai daí, vaza. E a mulher não saía, então parece que ele pegou a baioneta dele e tentou, assim, empurrar a mulher. Nesse momento, a arma soltou um tiro e esse tiro, ao invés de sair uma bala, deu um choque extremo no homem. Quando ele viu que a baioneta atravessou o corpo
né, do que seria a fantasma, que usava roupas assim, muito fora da época, ele acaba ficando tão nervoso e tão assustado que ele tem um ataque cardíaco e ele cai. Vocês acreditam que ele quase foi retirado do cargo dele por ser encontrado dormindo durante o horário de serviço? Tipo, ele estava passando mal. E a história dele só tomou algum crédito, ele não perdeu o cargo dele porque ele acabou encontrando outras pessoas que também tinham feito os mesmos relatos e pessoas que estavam em outras extremidades do castelo e não sabiam o que tinha acontecido com ele. Então, depois de receber todas essas informações de outros também, eles perceberam que a história do homem não era uma mentira. E depois o médico disse que ele tinha passado mal e que provavelmente teria sido do coração. Então ele acabou voltando para o posto dele, mas ele morria de medo. Então todo dia 19 de maio parece que esse homem evitava fazer qualquer ronda em Windsor e acabava pedindo para ficar em outros locais com mais pessoas e não sozinho pelos locais mais abandonados ali, mais escuros do castelo. Então, e aí eu fico imaginando aqueles castelos gigantescos com aquelas pinturas enormes de reis antigos, reis extremamente cruéis, e que aconteceram tantas e tantas coisas assim, e você pensar que não ia acontecer absolutamente nada. Só aqueles quadros, né, que tem em Buckingham, de os reis mortos ali, aquilo ali é extremamente, cara, extremamente ruim, né? Os quadros ficam sim expostos e, bom, é isso, não tem muito o que se dizer, parece que o lugar é extremamente assombrado, sim. E eu não sei, agora a única coisa que eu não sei é como a Rainha Elizabeth lida com isso, eu não sei como a Igreja Anglicana lida com isso, então eu não sei quais são as práticas de livramento da Igreja Anglicana, mas eu acredito que ela deva tomar sim as suas precauções. Ela é conhecida por ser uma mulher precavida dos vivos e também dos mortos, então não devemos nos preocupar. Ela está aí há quase 100 anos e talvez, quem sabe, um dia também seja uma pessoa que não desapegue das suas funções reais. Então a gente ainda tem que torcer para que o dia que ela se for, ela vá em paz, encontre o caminho dela e não fique assombrando os castelos, porque ninguém precisa de mais assombrações. E de verdade, se você acredita em assombração, acho que não tem por que a gente pensar, claro, muita coisa deve ser fantasia, até acredito que deva ser, mas eu não acredito que não tenha absolutamente nada. Eu não teria coragem de andar por aqueles castelos. Muito sinceramente, acho que eu preferia ir logo num local assombrado e dito assombrado. Este lugar é assombrado, do que andar por aqueles palácios com aqueles quadros lindos, né, daqueles ex-reis maravilhosos e bons. Agora digam vocês aqui pra mim, jogo pra vocês, vocês acreditam nisso? Parece que um palácio onde o Henrique VIII morava, que foi a casa ali do Henrique VIII, é aberto para visitação. Foi aberta a visitação lá logo pela Rainha Vitória. E depois, em 95, houve um incêndio e depois eles acabaram arrumando e voltou a ser aberta a visitação. Então, muitas pessoas visitam o lugar e algumas até capturam algumas imagens, como é o caso de uma garota ali de 12 anos que estava com a mãe e com a irmã e acabou capturando uma imagem que ninguém nunca conseguiu provar que era falsa. Então, eu não sei. Agora, se vocês teriam coragem, contem aqui pra mim. Se vocês já visitaram esses lugares, contem também pra mim. Parece que tem outros castelos que são abertos à visitação. Mas, enfim, contem pra mim o que vocês sabem sobre isso. Obviamente, deve ter muito mais coisa. Contem se vocês conhecem alguma história relacionada a esses castelos. Deixem aqui nos comentários. Eu não vou dizer pra vocês que foi só assustador, também foi interessante, porque a gente nunca imagina que algo assim vá acontecer com pessoas que exalam tanto poder, tanta proteção. Lembrando, dá para se proteger dos vivos, mas parece que nem sempre dá para se proteger dos mortos. Bom, eu vou ficando por aqui, a gente continua nos comentários e é isso, gente. Um excelente final de semana para vocês. Um beijo e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.